Olá, seja bem-vindo a mais um programa Revelando Histórias. Hoje, o nosso personagem é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou falando do nosso querido professor Marco Escobar. E para contar a história de Marco Escobar, vou precisar da ajuda do fotógrafo Marcelo Bento. Vamos conversar um pouquinho com ele agora. Vou apresentar para vocês agora o nosso desafiado de hoje, o fotógrafo Marcelo Bento. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Boa tarde, Solange. Queria que você falasse aqui pra gente sobre a sua trajetória como fotógrafo, como você começou, o que lhe motivou. Minha trajetória é um pouco engraçada. Eu comecei com um amigo meu, conhecido do meio fotográfico, chamado Cláudio Roberto. Comecei entregando fotografias para ele. Na época, eu estava sem trabalhar e ele me viu e disse: "Você quer entregar umas fotos para mim?" Aí eu disse: "Quero." Conhecia bastante gente do meio, né? Aí ele disse assim, entregou um pacote de fotos: "Entrega essa daqui para ver se dá certo." E eu fui entregando. Em outra oportunidade ele disse assim: "Vamos fotografar mais eu?" Aí eu também não sabia nada ainda, ele me entregou uma câmera. E ali eu fui descobrindo o quanto é prazeroso fotografar. O quanto é gostoso você tirar foto de momentos, espontaneidade. E daí pronto, aí começou, né? Fui fazendo um evento, fui fazendo outro. E hoje já se vão 10 anos de fotografia. E o que a fotografia representa para você? Representa para mim a parte de congelar aquele momento único. Fotografia é isso, é aquele momento que você eterniza para sempre. Você fez aquele clique, você eternizou aquele momento único na vida de alguém, de uma pessoa, de uma criança, de um casamento. É congelar um momento. Hoje eu também fiquei sabendo que você tem uma revista, uma produtora, falei pra gente. Tem uma agência de publicidade, né? Na verdade são uma agência que produz uma revista também, né? O nome da agência é Acontece Comunicação e a revista Acontece Empresas. São segmentadas, são 4 edições por ano, uma empresa, uma educação, mulheres e municípios. Então a gente hoje está atendendo esses 4 segmentos, voltados para essas cores, né? Empresas que atendem o público privado, as mulheres, só para falar dessas mulheres de hoje em dia, que são empreendedores, né? E a parte dos municípios, que a gente fala do lado bem, né? Do lado bom das prefeituras, que traz empreendimentos, obras e muito mais para os municípios. Marcelo, nós queremos desde já agradecer a sua presença aqui e também a sua presença no nosso stand, né? Você que nos deu ali um apoio fundamental. E hoje você tem o desafio de contar a história de alguém muito querida nossa, ali do curso, o professor Marco Escobar. Vamos à história? Vamos lá. Então vamos. Professor Marco Escobar, prazer estar aqui na sua casa, Solange. viu? Eu que agradeço a visita da UERN TV. Eu queria que você já falasse aqui pra gente como foi a sua passagem ali na PUC, o curso que você fez. O curso de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sempre foi mais voltado para quem queria a mídia eletrônica, o rádio, TV, internet. Na época que eu cursei já se falava também o jornalismo para a web, enquanto que nas outras universidades era mais para o impresso mesmo, para o jornal e para a revista. Então, como eu já tinha a vontade de trabalhar ou em rádio ou em televisão, aí foi a opção na época, depois de algumas ideias de fazer outros cursos, como artes cênicas, teatro, cheguei a pensar em publicidade, propaganda, e eu estudei junto com meu irmão, que fazia publicidade, também na Pontifícia Universidade Católica, até algumas disciplinas chegamos a fazer junto nessa época. E onde foi que você começou a atuar primeiramente como jornalista? Como jornalista, assim que formado, eu tinha um colega, sabe aquele colega que sempre faz os trabalhos de grupo junto com você, que é o Andrei Kampf. Hoje ele é repórter da Globo São Paulo, faz mais o Globo Esporte, já teve em outras capitais, já teve aqui no Recife, em Porto Alegre mesmo. E ele me chamava para uma vaga no lugar dele na TV Educativa em Porto Alegre, uma TV estatal, da mesma forma que a UERN TV. E eu que já tive uma passagem durante a faculdade pelo rádio, na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a rádio que é 100% jornalismo, quando esse grupo me viu na televisão, numa concorrente, né, aí me chamou para assumir uma vaga no telejornalismo daí da RBS TV, que é a afiliada Rede Globo em Porto Alegre e pega também o estado de Santa Catarina. Foi uma passagem pelo interior também, em que eu fiquei em Bagé, uma cidade de fronteira, e depois em Santa Maria, nos últimos 3 anos de passagem pela Rede Brasil Sul, né?
e mais adiante aí que me chamaram para Cuiabá, Mato Grosso. Aí eu que estava no interior, foi uma oportunidade de ir para uma capital, que nós tivemos muitos gaúchos que foram chamados para essa afiliada Globo, estão hoje, até hoje ainda em Mato Grosso, um estado que foi colonizado basicamente pelos sul-rio-grandenses, pessoas que naquela expansão da fronteira agrícola foram para aquela região do centro-oeste para ali plantar soja, algodão. Então era um local em que eu tinha ainda muito contato com a minha cultura gaúcha, diríamos assim. Tem lá o Centro de Tradições Gaúchas, algumas pessoas ainda tomam chimarrão, outras se vestem como gaúcho. A sua experiência foi mais ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou você teve outras experiências em outras afiliadas da Rede Globo, em outras regiões? Foram os primeiros 4 anos, porém, logo que eu cheguei em Cuiabá, no grupo que tem as afiliadas Globo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eu fui destacado para a sucursal que é mantida por esse grupo em Brasília, para mandar aquelas notícias que interessavam os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E lá eu fazia diariamente, às 7 horas da manhã, eu entrava ao vivo para o Bom Dia Mato Grosso e o Bom Dia Mato Grosso do Sul. Uns 8 a 10 minutos diários com as notícias de Brasília que interessavam aqueles 2 estados. Que notícias são essas? Basicamente, Ministério da Agricultura, a FUNAI, Ministério da Justiça e outros assuntos, o trabalho das bancadas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, uma cobertura junto aos ministérios. Então eu já tive uma boa experiência entrando ao vivo para esses 2 estados, eram nos 2 jornais locais. E depois de 1 ano em Brasília, que aí eu fui chamado para voltar, então, para a capital, Cuiabá. Cada ano tem mais um parente ou amigo que se junta ao grupo e encara o desafio dos 10 quilômetros. Eles, a partir desta edição, vão fazer a inscrição por equipe. Mas nesse momento, houve um projeto de intercâmbio, em que se precisou repórteres na Globo News para cobrir férias. Foi onde eu fiquei uma rápida passagem, 60 dias, que foi para aprender. E lá eu tive a oportunidade de fazer os jornais como o Conta Corrente, que ele é específico no setor de economia, o Jornal das 10, apresentado por André Trigueiro à noite, em que ali, né, trabalhar numa grande capital como Rio de Janeiro, dentro da sede da Globo, isso com certeza, né, para quem estava só com 4 anos de carreira, que era o meu caso, foi uma bela oportunidade de já sentir na prática, né, sair Porto Alegre, passar pelo interior gaúcho, Brasília e depois dentro da Globo News no Rio de Janeiro. Diante de tantas experiências como repórter em várias afiliadas, como foi que surgiu a ideia de ser professor da UERN aqui no Rio Grande do Norte? Eu já fazia, na minha passagem por Mato Grosso, eu fiz uma outra faculdade, que foi Direito. Depois eu te conto dessa minha fase rápida de advogado. E eu comecei a fazer o mestrado e já ensinava para o curso de Direito. Eu comecei dando aula, Direito do Consumidor, que até hoje eu trato também na UERN, para os alunos de Ética e Legislação, principalmente quem é de publicidade, que precisa saber os detalhes do Código do Consumidor. Então eu comecei a fazer o mestrado e passei a focar mais na área acadêmica. E eu tinha vontade, já que a escolha era ficar apenas dando aula, em algum momento eu tive que escolher isso aconteceu 6, 7 anos atrás, ou mais ou menos. Eu pensei em fazer, não, agora, findo o mestrado, eu preciso seguir a carreira acadêmica. É importante ir para o doutorado, se a opção for essa. E eu não conseguia, morando em Mato Grosso, não havia nenhum doutorado para a nossa área. E eu decidi, olha, eu acho que o melhor mesmo seria eu já dar um passo maior, um concurso para docência. Foi quando surgiu o concurso da UERN de 2010, em que muitos colegas nossos também tiveram o acesso para esse concurso. Foi uma casualidade, porque eu a 70 quilômetros daqui tenho uma parte da minha família. Eu tenho meu pai, tenho 2 irmãs que vieram para Icapuí 20 anos atrás, uma cidade muito próxima, então é onde eu passo finais de semana, o aniversário do meu pai, esses dias, então eu voltei a ter um contato com a minha família, porque eu saí do Rio Grande do Sul e pouco depois meu pai também, ao se aposentar da universidade, veio morar numa cidade próxima aqui, logo em Icapuí. Mas foi uma casualidade, eu estava buscando aonde haviam concursos para professores de comunicação social. Você falou que teve também, é formado em Direito, não é isso? O seu mestrado e doutorado é na área de Direito ou na área de Comunicação Social? Na verdade, agora no doutorado eu consegui juntar as duas coisas, porque eu estudei os maus tratos aos animais
mas voltando não apenas para a história, que meu orientador é um historiador, o professor José Otávio Aguiar, mas aproveitando essa nossa prática já com televisão, a minha tese gerou como um dos produtos um documentário, onde eu mostrei essa atividade clandestina. A gente pode rodar as imagens para que as pessoas tenham uma ideia do que foi isso, em que cada final de semana, se você for hoje na Paraíba, e até aqui no Rio Grande do Norte acontece muito, Solange, existe, infelizmente, essa prática de colocar os galos para a briga. Ainda é clandestina, muitas vezes as autoridades, o IBAMA, Polícia Ambiental, faz a sua fiscalização, mas ainda no sítio, na fazenda, às vezes num particular, isso ainda ocorre de uma maneira escondida. Então eu trabalhei um pouco do direito, trabalhei um pouco da história em função da orientação que eu tive, e também por que não trabalhar também com o jornalismo. Por precaução, os realizadores das rinhas de galo nunca revelam o lugar exato aonde vai ser feito um evento de combate, pelo menos para nós, que somos estranhos ao grupo que sempre se reúne para essa prática. No mestrado eu trabalhei exclusivamente com meio ambiente, né, que foi o começo então desse caminho que eu passei a trilhar de voltar para as questões ambientais, né? Uma preocupação muito grande no momento em que o mundo, a economia cresce e a gente precisa saber equilibrar, né? Como manter atividade econômica, a gente precisa plantar, nós precisamos nos vestir, tem que plantar algodão, mas de maneira equilibrada com o meio ambiente. Então o que eu trabalhei no mestrado foi isso, que é possível você compatibilizar crescimento econômico com preservação ambiental, né? Colocando na balança as coisas e produzindo, mas não da forma que os grandes empresários, as indústrias desejam, né? Poluindo e degradando o meio ambiente. Nós já conhecemos aqui um pouco o seu lado professor, o seu lado repórter. Eu queria saber agora sobre a cultura gaúcha. Você pode descrever pra gente a vestimenta do gaúcho e se é que você já se vestiu como tal? Já, eu tinha inclusive a bombacha. A bombacha, o item porque ele difere um pouco do vestuário, é aquela calça larga, ela tem dos lados ali, como se fosse umas costuras, umas pregas, né, e um lenço. O lenço geralmente é o que a gente chama de lenço colorado, porque é vermelho, destacando com uma camisa branca, né, geralmente um chapéu, ele é com uma aba não muito larga. E a grande polêmica hoje, o que eu gosto de usar na vestimenta do gaúcho é a alpargata. Sim, a alpargata que está tão na moda, volta a ser produzida hoje, a alpargata uruguaia, que vem ali do nosso país fronteiriço, lá do Rio Grande do Sul, que é o Uruguai, ela infelizmente tem uma polêmica. Você não pode hoje estar sem a bota para entrar num CTG. O que é o CTG? O Centro de Tradições Gaúchas. Já tem em vários estados do Brasil em que esses sul-rio-grandenses reúnem-se aos finais de semana para fazer o churrasco, escutar o fandango, né, fazer as danças típicas gaúchas, e aí vai. Então, a alpargata, infelizmente, tem essa polêmica. É o que eu gosto de usar, né? A bota, nem poderia, com o calor nosso aqui, utilizar aquela bota grande que é a vestimenta do gaúcho. Mas eu gosto, não tenho mais, mas utilizei muito durante a adolescência, inclusive era uma questão de honra para o gaúcho, né? Andar pilchado, porque a gente chama, a pilcha é todo esse conjunto, né? Tem até o cinto, que ele é um pouco mais largo, para se colocar ali, de repente, uma faca, alguma coisa, que é o que é o gaúcho, né? É uma expressão que vem do argentino, los gauchos, nome do campo. A gente costuma dizer que ele é natural do Rio Grande do Sul, é gaúcho. Não, gaúcho é o homem do campo, né? O sul rio-grandense, igual a gente fala aqui, o norte rio-grandense, o habitante aqui do nosso estado. Tanto tempo longe do seu estado, o que você sente mais falta? As comidas, né, as pessoas, aquela influência europeia. Eu tenho mãe ainda que ficou lá e ela me visita, vem para cá, eu vou também para o sul, logo que eu posso. Mas esse calor, diríamos assim, do povo, essa recepção que os potiguares aqui nos dão, supre muito então essa falta, Solange. Muitas pessoas já sabem, né, que você é professor, que você é formado em Direito, o seu amor pelos animais, que é gaúcho, que fica bem claro no seu sotaque. Exatamente. Mas eu acredito que muita gente não conhece é o seu lado baterista. É verdade. Eu, há pouco tempo agora, voltei a montar a bateria e, inclusive, era uma coisa que eu faço desde 14 anos, que eu tinha um irmão mais velho, esse que é publicitário, que comprou a bateria e disse, não, Marcos, você vai tocar. Eu toco guitarra, vamos fazer a banda aqui em casa, né?
E aí começou, e na época eu relutei, não queria, e depois já toquei com várias bandas. Era Cláudio Calcanhoto, irmão de Adriana Calcanhoto, minha primeira banda, ele era guitarrista, né? A Adriana, antes de ir pro Rio de Janeiro, era filha de uma colega do meu pai, professor de educação física. Então na adolescência nós tínhamos uma bandinha de rock, né? A minha veia é bem roqueira, mas hoje o trabalho que eu faço é MPB e pop rock, né? Com uma colega sua da UERN-TV, aluna de comunicação, Kátia Luz, né? Que já tem começado a demonstrar aí que tem um bom desprendimento na voz e no violão. Então nós montamos agora uma banda, estamos atrás aí de alguns outros músicos para compor esse quadro, né? E estamos pensando até montar algum espaço próprio aí, um estúdio, né? Porque a bateria é um instrumento, né? Que o som, né? A zoada Você muitas que mora aqui no condomínio, como é que fica os vizinhos? Infelizmente a gente tem que usar daí o outro equipamento que é a bateria eletrônica, né? Que são as partes de borracha que você toca, e aí é possível colocar no fone de ouvido, né? E é também bom para algum show, alguma apresentação em lugar pequeno, algum bar em que o som da bateria vai ficar muito alto, vai incomodar as pessoas que querem sentar na mesa, conversar. Então a bateria eletrônica tem também essa possibilidade que ela, ligada num sistema de som, você pode ali tirar o volume. Então você consegue controlar, equalizar corretamente, para que não sobreponha, né, a voz da pessoa, o violão, os outros, a guitarra, contrabaixo, os outros instrumentos. Só voltando aqui um pouquinho o seu lado professor. Como é trabalhar com a esposa? A Paula, Paula inclusive, o que mais fez a gente, me convenceu a participar do concurso aqui em Mossoró, também conseguiu ser aprovada, tem as disciplinas hoje no curso de publicidade, e com certeza você ter alguém que lhe incentiva. Então, estando no mesmo curso, hoje ela faz o doutorado na PUC também, mas em São Paulo, né? Mas é muito bacana ter como colega de trabalho também alguém que sempre lhe incentivou e que sempre está presente em todos esses momentos. Professor Marco, eu queria agradecer muito por ter nos recebido aqui e também por ter aprendido muito com você ali na universidade, né? Estamos aí prestes a sair do curso e com certeza você é um dos professores que a gente vai levar aqui no coração. Eu que agradeço você por fazer esse brilhante trabalho na UERN-TV, que é onde eu posso agora, né, voltar também para o mercado e mostrar um pouco aí do que a gente aprendeu ao longo desses anos e continua aprendendo junto com vocês, alunos. Pronto, nós vamos ficar por aqui com a entrevista, mas não vamos sair daqui sem ouvir, sem ver o Marco tocando bateria, né? E em seguida você vai ver essa história contada através do olhar fotográfico de Marcelo Bento. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle.